Ninguém quer comprar a sua terra. Aonde as pessoas querem chegar e não o que elas estão comprando hoje. Ah, 10 anos na frente, vocês são o quê? Visionários? Hoje um Talvez. projeto não é mais simplesmente fazer aquele copy-paste e encaixar alguma coisa ali. O que é esse território que tanto se fala, né? A terra, vamos dizer, virgem, sem nada, é mais uma terra. Hoje, os principais investidores do mundo, aqueles qualificados mesmo, já não estão mais investindo em imóveis. É difícil ouvir isso, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcos Barcelos e hoje vamos começar uma jornada nova e convidamos você a participar. Hoje se inicia, a gente vai falar a pré-estreia do Terrai Podcast, um podcast recheado de assuntos interessantíssimos. Eu estou aqui com o vinho do lado, vai ser acompanhado por um bom vinho sempre. A gente vai falar de turismo regenerativo, território, a composição da experiência e tudo o que está em torno. Para além dos convidados, participa comigo dessa jornada em todos os episódios, Jorge. Bom, me apresentar, Jorge Hoheimer, sou arquiteto, urbanista, especialista em projetos complexos, sustentabilidade, ESG, e envolvido aqui nesse projeto para trazer para todo mundo, vamos dizer, um pouco desse universo que o Marcos também colocou. E até para colocar um pouco do nome, o Terrai. O que é Terrai? É o que vem da terra. Então, a ideia é exatamente isso, vamos dizer, o território trazendo as possibilidades, trazendo as experiências e como a gente pode lidar com isso da melhor forma possível. Pois é, né, Jorge? A situação hoje de investimento está muito diferente do que era antes, né? Se a gente olhar, principalmente pós-pandemia, né? Eu vou falar que houve uma aceleração muito forte do posicionamento do investidor para a busca de territórios no lugar de simplesmente comprar metro quadrado, né? A gente viu essa fugida durante o Covid, o pessoal saindo realmente das urbes, né? E procurando casa de campo, praia, experiência autêntica. Experiência, exatamente. Porque assim, no final das contas é o seguinte, tá todo mundo cansado de viajar para Disney, de procurar coisas que, se você tira de um espaço e põe no outro, é a mesma coisa, né? O hotel é o mesmo, a experiência é a mesma, né? Aliás, eu ia falar bem isso, bem mais do mesmo, né? Quer dizer, as pessoas não querem o mesmo, né? Elas querem sair, e é um barato isso, porque no final... aliás, oferta de terrenos, um monte, né? Então, vamos dizer... É o que a gente mais vê, É o que a gente mais Vai vê. dizer. E o que é legal é isso, vamos dizer, os empresários, eles não querem mais saber do projeto básico no terreno, quer dizer, aliás, é a resposta dessa busca das pessoas e em buscar experiência, qualidade de vida, porque tem gente saindo de São Paulo, morando fora, para ter relação com o campo, produção. Aí até a gente acaba, né, vendo muito indo para o lado do vinho, indo para o lado das agri-roots, né? Depois a gente até vai tocar um pouco mais nesse assunto. Tem essa pegada ecológica, né? Eu acho que teve um boom dessa história de loteamento puro, que, assim, para quem trabalha na parte de imóveis, com investimento, comprar metro quadrado, vender metro quadrado e fazer o desenvolvimento, né, para você sair do lote para transformar aquilo num imóvel, isso ficou muito forte no pós-Covid, porque as pessoas foram buscar áreas baratas fora da cidade. Mas a gente viu também muita coisa estranha, né? Porque as pessoas acabaram criando bairros da cidade grande dentro da zona rural. Ele simplesmente mudou, né? Mudou. Então você vai lá, área asfaltada, e acho que a coisa agora já passa por um sentido de autenticidade. Então você criar é o que a gente chama do território, né? Você pode, como arquiteto, como urbanista e com a experiência que você tem, falar um pouco dessa história de o que é esse território que tanto se fala, né? Então, hoje um projeto não é mais simplesmente fazer aquele copy-paste e encaixar alguma coisa ali. Tem a questão da toda a relação, cadeia produtiva, você não pensa mais no projeto isolado. Você pensa em tudo que vem com ele. Por exemplo, você vai botar um restaurante, você tem uma gastronomia. Com a gastronomia você tem toda a produção, aí você já busca a relação com as comunidades, com o que se produz localmente. E é impressionante, assim, isso agrega para a experiência muito. A gente pega as pesquisas todas, a satisfação das pessoas, quando não vão simplesmente num lugar e não tem grandes relações com o lugar, mas a hora que você agrega a relação dela com cadeia produtiva, com processos e tudo mais, pô, a vivência
É total, É né? total. É completa. E as pessoas estão buscando essa coisa autêntica, né? A gente fala também de território. Cada território tem a sua autenticidade. E aí você fala o seguinte, eu vou, por exemplo, aquela história do terroir, né? Pegando a deixa aí do gancho do vinho. O terroir é o quê? Nada mais é do que a expressão máxima de um território, né? Se ele tem ali um rio passando que faz a insolação refletir embaixo do cacho de uva e dá frescor e tal, é a expressão máxima daquele território, né? Aliás, essa mudança de olhar não permite mais o copy-paste, né? Eu pegar um empreendimento que está certo e tentar replicar no outro. Porque quem vai dizer o que dá para fazer é a própria área, são as relações dela, toda a condição. Você fala uma coisa muito boa. A gente trabalha com projetos e desenvolvimento, e isso é muito claro para a gente. A gente até brinca, né? A gente entra agnóstico no território. Ou seja, a primeira visita, quando a gente vai a campo, né? A gente olha para aquele território e fala o que esse território dá? Ou seja, qual é a vocação desse território? Uhum. Né? E a partir dessa vocação a gente começa, então, a encapsular o que o mercado também prevê, né? Porque tudo, no final das contas, tem que fazer negócio, né? Tem que gerar negócio. Quando a gente olha para uma terra e ela tem a vocação turística, como é que a gente empacota isso? Tem muita coisa também da autenticidade, do local, da expressão, como a gente falou, do terroir. Identidade, né? Da identidade, mesmo, né? E que a gente vê essas coisas assim, nada contra. Acho que tem projetos e projetos, tem pessoas e gosto. Mas você pegar uma área como Mantiqueira Paulista, você pegar uma área como o interior de Minas, também fazendo essa relação com a natureza, né? O interior da Mantiqueira Mineira, Carioca, o Paulistana, e você vê ali uma expressão e, ao mesmo tempo, projetos que não têm conexão nenhuma com essa natureza, com esse território. A gente vê muito isso. Nossa, né? como, né? Assim, E como? os caras, mas é aquilo, é um pouco, vou pegar uma fórmula que deu certo e vou aplicar ali. E a gente vê que isso não dá certo, não funciona. Quer dizer, eu acho que essa releitura, na verdade, é uma mudança de olhar para o território, né? É como você vai encarar, que é o que você falou. Você tem que ir do macro para o micro. O projeto ele sai praticamente resultante disso. Porque você não tem que forçar a barra. E é um barato, porque a hora que você vai nessa linha, tudo vai natural. Tudo vai fluido. Tudo. Quer dizer, não tem conflito, né? As coisas parecem que se conversam. Eles se conversam mesmo. Conversam. Porque você tem, de fato, algo único. Eu acho que tem essa questão quando você usa o território para a base do negócio, você acaba criando algo único. E as pessoas, quando visitam, quando elas sentem, é único. Sentem. Isso não tem igual. Então, eu não vi isso lá na Itália, eu não vi isso em Portugal, eu não vi isso na França, eu não vi isso no Chile. É aqui. Você falou Itália e Portugal, eu lembrei de caso de gente trazendo Itália e Portugal para cá, né? Tem muito, Tem né? muito. Acaba sendo uma coisa até porque as pessoas olham o território e veem traços da família, porque a propriedade está ali há algumas décadas, às vezes séculos, né? Porque a família herdou e foi passando. E aí acaba sendo uma homenagem. Mas você sente nos edifícios essa história, quer dizer, algo que está lá, é intrínseco ao lugar. Verdade. Agora, eu tenho um pouco de dúvida na hora que a gente vai pegar e tentar transportar aquela identidade para um lugar que tem uma identidade própria. Verdade. Então, eu acho que assim, tudo bem, a gente saímos daquela fase do vale tudo, porque tinha algo que podia testar tudo, quase um pós-modernismo que vale tudo. E não tá, as pessoas estão buscando essa autenticidade, né? Isso de sentir conexão com o lugar. Aliás, isso dela perceber que ela está ajudando aquele lugar se transformar e melhorar, traz uma sensação para as pessoas que eu acho que isso é imbatível. Tanto que é o conceito do turismo regenerativo, né? É muito bom. E é isso que vocês vão acompanhar com a gente aqui. O Terrai é a expressão da terra. E a gente vai fazer conversas relacionadas à terra, ao que ela entrega em termos de gastronomia, turismo regenerativo, e é uma composição que no final a gente vai sempre trazer aqui o nosso amigo vinho, porque como já diziam os filósofos gregos, o vinho é a verdade, e a gente vai querer sempre ouvir a verdade aqui, né, Jorge? Sempre a verdade, seja ela qual for, né? E a expressão do local, a gente visita muito, né, Jorge? A gente faz, só os últimos 9 meses, a gente começou a contar essas histórias, né? Nós visitamos 32 propriedades em 9 meses. Nasceu um filho, né?
praticamente. E a gente vê de tudo. E o mais interessante é porque as pessoas, quando compram uma terra ou tem aquela propriedade embaixo ali de uma visão do que podem fazer, o que vai ser a vocação, é muito interessante porque é um diálogo muito franco, muito aberto. É diálogo da terra. Lá em Portugal o pessoal fala que é o diálogo terra-terra, porque os dois estão pisando e sabem onde é que a gente pode chegar. Tem muita gente, claro, né, que é proprietário e fala assim, não existe uma terra igual. E o Brasil está cheio de terras únicas. E de proprietários únicos. Proprietários né? únicos. E a gente faz exatamente essa composição, né? A gente tem a experiência com esses anos de trabalho de fazer uma composição, de olhar a terra e trazer da terra o que for melhor em termos de rentabilização. A gente tem que falar também de negócio, né? A gente está aqui para uma perspectiva, um olhar do território, um olhar da gastronomia, da autenticidade, do local, mas principalmente como fazer com que o capital final remunere esse investimento, remunere esse ativo, né, da forma mais otimizada e rentável possível. Eu acho que a ideia é exatamente essa, permear, né, de forma transversal e mostrar através de experiências, através de gastronomia, de trazer gente que faz isso, que faz essa diferença em suas regiões ou nos mercados, que não precisa ser exatamente no vinho, mas nesse mundo correlato, né? Porque no final está tudo associado. As pessoas elas têm essa permeabilidade, né, em relação ao que fazer. E a gente tem que perceber o seguinte: o nosso trabalho, o nosso campo de ação, ele é um olhar de sustentabilidade. Vou começar até pela parte mais difícil, que é falar de sustentabilidade em negócios. O que é um negócio sustentável? Na minha visão, é muito fácil a gente entender o que é sustentável. É olhar para o passado e ver o que deu certo, né? O natural que deu certo. Então, você vê, a gente vai a Portugal, como a gente tem negócios em Portugal, e você vê famílias de gerações e gerações fazendo a mesma coisa. Isso tem um valor muito grande. Apesar que as gerações atuais estão rompendo um pouco com isso. Estão rompendo, né? E eu acho que isso é a sustentabilidade. Você ser capaz também de mudar o patamar. Ajuste, né? né? Ajustar, exatamente. Aliás, até passaria da sustentabilidade para o conceito do regenerativo, né? Isso, porque você ia falar sobre o turismo regenerativo. Até porque assim, o conceito de sustentabilidade é você ser sustentável, é você manter a coisa equilibrada. E o conceito do regenerativo é, a partir desse equilíbrio, você ter ganhos, quer dizer, você crescer, fomentar. E o que é legal, vamos dizer, desse turismo, dessa enoturismo, dessas vivências todas que a gente quer mostrar, é que é isso. Ela mostra essa relação, vamos dizer, o negócio ele expande para o território, e é um caminho de dois lados, vamos dizer, ele vai e volta. Por exemplo, a gente tem caso de uma das vinícolas que a gente vai apresentar e contar, que todo o povo que trabalha ali mora a menos de 5 quilômetros de lá. E são pessoas que iriam embora de lá se não tivesse aquele negócio. E estão qualificando, tem enólogos, quer dizer, estão fixando essas pessoas, estão dando perspectiva para as próximas gerações. Pô, isso tem um poder territorial enorme. Tremendo. E o bom é que o Brasil ele oferece muitas oportunidades. A gente é o país do agro. E agora, potencialmente, falando de dupla poda, por exemplo, do vinho de dupla poda, a gente vai adentrar, e estamos fazendo isso com muito vigor, no agro de alto valor agregado, produto de alto valor agregado. Então a gente vem da soja, muito forte no milho, no arroz, enfim, a base do alimento, né? Ao mesmo tempo, a gente começa a entrar numa rota da discussão de alto valor agregado, de produtos como vinho, azeite, frutas, várias frutas que antes não chegavam no Brasil através de produções locais. Hoje a gente tem pêssego, os berries. E as pessoas vivenciarem isso, elas estarem vivendo a plantação, estarem... De novo, você vê num prato tudo que você pode acompanhar desde o campo até ali. Quer dizer, então, de novo, essa relação a experiência ligada à cadeia produtiva, ao território, é muito amplo. Mas isso. Essa conversa parece que é uma conversa até... A gente fala... Parece que a gente está sendo chovendo no molhado, né? Vamos dizer. Só que o nosso olhar, na verdade, a gente está
10 anos à frente. E não é que é porque a gente... você 10 anos na frente, vocês são o quê? Visionários? Talvez, mas o fato é, 2017, quando a gente começou, vocês... uma história um pouco mais atrás, né? Uns 20 anos atrás, depois você pode contar também, mas 2017, a coisa do eco e do enoturismo, então, turismo ecológico, turismo do vinho, apesar de ser algo que aparentemente está no nosso dia a dia, a gente pensa, poxa, eu já viajava lá atrás para regiões de vinho. Isso não é tão corriqueiro. Isso, na verdade, só foi existir, estatisticamente falando, em 2017. Quer dizer, novíssimo, é agora. É novo. Só que naquela época a gente falou assim, poxa, se a gente começar a fazer projetos em regiões, olha a coisa linda. Isso aqui é Ribatejo, por exemplo. Você vê que quase não tem residências. São as quintas, né? São as quintas, mas aqui já começa a chegar a urbanização. Na verdade, esse é um projeto belíssimo. A gente pode depois contar um pouco dessas histórias, mas você vê, você chegar numa área dessa, quem está apostando ou investindo em regiões que são o novo limite, a gente fala do limite do agro, que foi se expandindo para do Mato Grosso, quer dizer, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Hoje a gente tem produção no Maranhão, Amapá, Tocantins. A mesma coisa acontece com a nova fronteira do turismo. Então, as grandes regiões turísticas, onde tinha esse massivo turístico, São Paulo, Rio de Janeiro, volume, né? As cidades próximas, o campo próximo, ele cada vez está se tornando um pouco mais distante, porque logisticamente a gente está chegando mais, mas também as pessoas estão buscando esse formato de autenticidade com a terra. E frequência, né? Você frequência. A vida nas grandes cidades, se lida com tensão, com densidade, com uma certa competição de espaços comuns e tal. E a hora que você se afasta, você consegue lidar com os indivíduos. Então tem gente que está buscando isolamento, que vai e compra tal, quer estar isolado, e tem gente que está buscando relações quase que de comunidade, né? De pessoas que têm a mesma afinidade num empreendimento comum e com uma relação com o campo, com experiência, com, enfim, do nosso caso do enoturismo, quer dizer, começou uma busca enorme em relação a isso. Então, por isso que eu falo que a gente está 10 anos à frente, porque lá em 2017 ninguém estava olhando isso com esse rigor ou com essa estruturação. E hoje você vê, quem não conhece alguém que comprou uma terra para produzir alguma coisa e não entende nada do assunto? Aos montes. E assim, eu acho uma busca interessantíssima, porque é um resgate. Agora, lá em 2017, ninguém esperava, a gente achava, olha, daqui a 10 anos, 2027, estamos chegando quase lá, a gente vai ter uma demanda, ou vai ter um mercado mais expressivo para isso que a gente está trabalhando hoje. Só que o que aconteceu na pandemia, falando agora do turismo relacionado com o campo, ninguém podia se mexer, algumas pessoas foram se isolar, e gostaram. Só que o mais interessante, houve uma explosão. A gente que acompanha hotelaria, por exemplo, hotelaria rural, de campo, de praia, a quantidade, naqueles lockdowns que existiam, a quantidade de pessoas, abria às vezes assim uma janela de 20 dias, 30 dias, vamos suavizar um pouco. O pessoal saía fora. A taxa de ocupação era 100%. Não tinha Airbnb que desse conta, não tinha... enfim, casa de amigo, casa de campo. As pessoas aprenderam a viajar nos próximos da sua casa, pegar seu carro e ir para algum lugar. Quer dizer, aliás, esse é um turismo que migrou. O pessoal saía muito fora do Brasil e passou a viajar dentro do Brasil. E, aliás, esse acho que é um ponto importante, porque é muito do que a gente quer conectar, vamos dizer, a visão dessas pessoas que compram a terra e acham que está fazendo negócio e no final percebem que é de uma complexidade maior. E, por outro lado, conectar com esse universo que está buscando essa experiência, vamos dizer, seja com o enoturismo, com o ecoturismo, de juntar as pontas, né? E o mais interessante, então, voltando à história dos 10 anos, a gente está sempre no olhar 10 anos, porque está todo mundo olhando para um lado, é para onde a gente não vai, né, Jorge? Aliás, essa é a regra. Essa é a regra. Se está todo mundo indo para lá, não Os nossos negócios são muito diferentes, inéditos, né? Até contar um pouco do porquê disso. Porque é aquela história, se está todo mundo indo para lá, de certa maneira, o para lá já está saturado. Diferentemente da Europa e Portugal, onde você tem poucas oportunidades para fazer algo diferente, o Brasil
é o lugar para O fazer, tem tudo para fazer, oportunidades. Você pega de turismo, só a Torre Eiffel, o quê? 30 milhões de pessoas no ano? no ano. No Brasil, o recorde foi 9 9 milhões. milhões Olha ano que passado. potencial reprimido. Não, 9 milhões de turistas estrangeiros. Aí você tira uruguaio e argentino, que vieram em massa para cá, é nada, não é nada. Um país inteiro da geografia que nós temos aqui, que é uma geografia continental E privilegiada. e privilegiada, com tudo quanto é tipo de bioma diferente, e a gente recebe menos visitantes do que Portugal. Portugal dobra de 14, eu acho que agora, sei lá, nem lembro o último ano, mas de 14 milhões de habitantes a 15 milhões. Mas Portugal fez a lição de casa, né? Fez. A gente, aliás, eu acho que Essa como história é muito iniciativa boa. privada, Essa história é a muito gente boa. busca um pouco disso, de fazer essa lição de casa para poder estruturar os mercados de enoturismo e ecoturismo. Portugal fez um dever de casa lá atrás, político, fiscal, econômico. Em 2017, contratou um estudo muito importante que acabou virando um calhamaço, vamos dizer assim, muito, muito interessante, porque para posicionar Portugal em 2027 como número 1 do mundo em turismo sustentável, e aí criou então um protocolo chamado Turismo 2027. E 10 anos dando ritmo para iniciativa pública e iniciativa privada, e trazendo fundos europeus para fomentar, dando dinheiro de graça, porque no final das contas tem linhas de crédito que você põe 50, o governo põe 50. Então, desde que você coloque o dinheiro, ele casa lá também. Mas é plano de governo, quer dizer, é estrutural. Eles até podem ter colocado como meta serem os primeiros. Mesmo que não chegue como primeiro, só o exercício que fez e o que trilhou. E a estrutura que criou. Porque aí a retórica e o pitch, ele se repete, as pessoas vão acostumando com isso, e no final das contas você acaba se tornando o que você fala, o que você quer se tornar, né? Então, mas até tem um pouco disso. Dentro dessa estrutura, ela é multigeracional a ação. Vai desde a criancinha na escola, que aprende, começa a ter um ensino ligado a uma vocação, e é um pouco, acho que a gente tem que estimular aqui. Vamos dizer, isso é muito legal do turismo rural e com essas experiências todas, porque você consegue fazer com que as escolas das regiões... Isso é um trabalho com as prefeituras vamos também. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar alguns exemplos de projetos que, assim, formatam. Não vou nem falar reformatar, porque, na verdade, formatam. A gente está vendo agora uma mudança dramática, esperamos para o bem, né? Em termos de complexidade, pelo menos esperamos que sim, mas uma mudança dramática fiscal e tributária no país. E está mudando totalmente a relação dos empresários com os territórios e municípios. Porque aquela questão de traz um empresário para cá, outro para cá, através de redução fiscal e tudo mais, não vai existir mais. Essa guerra fiscal. Os municípios vão ter que buscar novas alternativas, se revocacionar. A gente está fazendo um exercício desse, que é revocacionar o município, porque, vamos dizer, o que é hoje o grande negócio dos caras está em viés de saída por conta da reforma tributária. Então essa busca dos elementos da nova tendência ou da visão à frente, sempre com o olhar do território, é um pouco do caminho, da jornada que a gente trilha, né? É um pouco do que a gente acaba executando no nosso dia a dia. Vamos trazer alguns projetos. Por exemplo, tem um projeto belíssimo, Lençóis do Maranhão, que, assim, só de imaginar o impacto social e processo de conservação daquele paraíso. Um paraíso que virou patrimônio mundial e as pessoas dificilmente conseguem chegar lá. Então, a hora que você traz uma operação de turismo estruturada para um lugar desse, você afeta tudo. Vai desde relação de governo, municípios, quer dizer, em todos os níveis, mas principalmente em relação com a população. Hoje é isso, as crianças de lá, elas saem para estudar fora e muitos não voltam. A hora que você estabelece um programa de desenvolvimento, como um distrito mesmo, onde você vai interrelacionando tudo, as pessoas, ao contrário, vão voltar para lá. A história da Rota das Emoções. Isso. Conta um pouco. A Rota das Emoções, para quem não conhece, foi dado, vamos dizer, um nome, um apelido para uma região que vai de Jeri a Lençóis e que todas fazem parte de um mesmo roteiro e estavam completamente isoladas, vamos dizer, as várias. Jeri por sua conta,
Piauí, com seu litoral espetacular, e Delta do Parnaíba por sua conta, e Lençóis, idem. E os estados pouco se falando. Foi feito um consórcio entre os estados, com os vários ministérios, e foi feito um plano de desenvolvimento sustentável regional. E foi muito legal, porque a gente foi em cada uma das cidades. Você participou, vamos falar. Não, né? em todas as cidades. Eu ia em cada cidade, para em cada uma delas, e num grupo diferente, para poder atuar em cada uma das ações, porque o que a gente fala é interdisciplinar. Então, é legal, porque em cada cidade era um tema, no final está lá no relatório, você consegue se enxergar em vários lugares. Mas principalmente isso, vamos dizer, uma visão integrada. E foi, acho que, a primeira vez que a região recebeu um plano integrado, e é isso, gerou um termo que é a Rota das Emoções, e hoje super sofisticado. Você pega o PREA. PREA, que surgiu e hoje é um expoente de turismo, investimento, surgiu desse exercício. E, George, a gente está falando de municípios com 15, 20, 50 mil habitantes, é isso? Isso traz uma complexidade, porque a hora que você leva uma operação de turismo para lá, o município tem que se preparar para receber isso. Senão vem criminalidade, uma série de coisas. Por isso, a importância de um processo estruturado, quer dizer, a relação em todos os níveis, para você conseguir... Porque não adianta ser um atrativo e atrair coisas ruins. Tem que ter uma estrutura, uma segurança social, e para exatamente evitar conflitos, criminalidades, você acaba tendo controle a hora que você tem essa gestão, compliance e tudo mais, né? Que eu acho que hoje esse é o caminho. Assim, a gente viaja muito também, né? E é pouco dessa história do porquê que a gente trabalha com território, com desenvolvimento. A gente gosta de viajar, a família gosta de viajar. Eu não sei a história, estou para estudar isso de forma um pouco mais estruturada, mas eu fiquei impressionado com Bonito, Mato Grosso do Sul. Como a cidade resolveu, de forma estruturada, eu não sei nem se é... Os empresários. Os empresários, exato. Mas assim, de alguma forma o município deu algum direcionamento ou aceitou? Então não foi de vocação. Por exemplo, uma situação Campos do Jordão, contraponto. É uma cidade que vai super resolvida, chega a ter 1,5 milhão de pessoas em temporada, e não se enxergava como um local turístico, se enxergava como um local de segunda residência. Teve que fazer um trabalho para mudar o próprio olhar para si, quer dizer, de passar a se enxergar como um destino turístico e ter um conjunto de ações para virar um destino turístico, deixar de ter essa pecha, né, de segunda residência. E Bonito, eles fizeram isso. Vou dizer, os empresários com áreas incríveis e cada um com a sua oportunidade, junto com o governo, fizeram um plano integrado. E a partir daí, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho na Amazônia, a gente foi estudar e a gente percebeu o seguinte: Bonito se vende mais e melhor do que a Amazônia. E a Amazônia é o messias ambiental do planeta, quer dizer, todo mundo tem isso na cabeça, quer ir para lá e tal, só que não se vende. Então, assim, você vê o que é o resultado desse trabalho estruturado. Né? Não, é impressionante. E aí você tem, como você falou, a cadeia de valor, ela se ajusta de forma favorável. Então, você tem um município pequeno, mas que tem capacidade de hospedagem, recebe de forma muito estruturada. Então, você vai em qualquer agência... Foi um processo, né? Claro. E aí, mas você vai em qualquer agência hoje, por exemplo, na cidade, o preço é o mesmo. Então, você escolhe o serviço. É o atendimento, é o cafezinho. E todos treinados, todos treinados, inglês, italiano. Molequinhos te levando e tal. Isso. Mas assim, segurança, por exemplo, eu fui com meus meninos na época, hoje estão com 9 e 7, eu fui há 2 anos. Estavam com 7 e 5. Cara, uma estrutura que eu não tive uma questão de segurança. Digo segurança no passeio, porque são passeios ao natural, né? Você vai fazer uma rota ali no meio do mato, numa água. E não adianta só ser seguro, tem que ter a sensação de segurança. Exatamente. Né? Então, assim, impressionante. E a quantidade, no final das contas, assim, a gente, olhando por alto dos restaurantes que a gente frequentou, dos lugares que a gente visitou, a relação era 80-20. 20% brasileiro, 80% gringo. Que são os caras que sabem valorizar isso. Aliás, você pega a região do Nordeste, que a gente comentou, Rota das Emoções, que é o paraíso do kite, só tem gringo. O Ceará está um pouco na frente, vamos dizer, aprendeu a se estruturar para eles. O Piauí
está fazendo um trabalho enorme em relação a isso para poder receber esse turismo, é impressionante. Vamos dizer, é um trabalho de médio e longo prazo, não tem estalou o dedo e está funcionando. E o Maranhão está vindo também. Aliás, essa história de você poder juntar e como um consórcio fazer de maneira conjugada ajuda muito, porque um potencializa o outro, né? Como é que a gente quando a gente olha um território, né, uma área, pegando agora um exemplo para gestação de um negócio, né, criação, desenvolvimento de um negócio, a gente vê, acho que o primeiro ponto é o território, ele tem que ter aqueles 3 itens principais que o pessoal na área de imóvel fala, né? Localização. O território tem que ter essas 3 coisas, né? Mas aí também você tem que agregar um conjunto de agentes, você tem que ter... assim, pessoal do meio público tem que ser favorável, né, às demandas, mas é um trabalho que ele vai do macro para o micro, quer dizer, você vai de um macro território, entender as regionalidades, o que faz sentido, não faz sentido, até para não ter aquele erro isso de mão, é o início, né, da jornada, é o início, né? da jornada, para entender, primeiro, o que é aquele lugar, né? Não adianta, de novo, eu trazer uma vila de Portugal e encaixar simplesmente porque eu gosto, né? Eu acho que tem que ter um estudo um pouco mais profundo, até para ter uma relação de identidade com as pessoas do lugar. Eu acho que isso é fundamental, porque elas não podem se sentir como seres estranhos no seu próprio lugar, né? Sim. E elas estão lá, provavelmente, muito tempo antes do próprio negócio. Então, essa relação é importante. A partir do momento que você entendeu o que funciona para lá, e principalmente o que não funciona para lá... Quando a gente fala para lá, a gente está dizendo o seguinte... local, o território. Tem um terreno, tem uma propriedade, geralmente, sei lá, 20, 30... 200 hectares ou até mais, né? São projetos, tem projetos de 2.000 hectares. Mas assim, qual é o ensejo? Qual é o contexto dessa propriedade no macro território, né? Primeiro tem a vontade do proprietário, né? Porque todo mundo pensa alguma coisa para sua área e tal. Então, a gente tem que ouvir, óbvio, porque muitas vezes faz todo sentido porque ele tem uma experiência com o lugar, mas a busca ela é muito mais ampla. De novo, é da territorialidade, vamos dizer. O que aquilo representa dentro de um contexto maior. E a hora que você vai do macro para o micro, o projeto, como eu disse, ele é resultante. Quer dizer, então, a tua chance de acerto ela é muito maior. Você não, de licenciamento, quando você faz um projeto adequado ao local, restrições ambientais, condição de natureza, condição social... Até o licenciamento ele é mais fluido, porque o agente público ele tem essa preocupação do teu projeto não ser uma distorção para aquele lugar e efetivamente agregar. Então, a hora que você consegue juntar esses elementos todos e ter um resultado que ele consegue enxergar esse ganho, é impressionante. O projeto ele vai muito fluido em licenciamento. Essa é uma experiência que a gente tem vivido e faz muita diferença. Você, inclusive, tem posições em cadeiras muito importantes nesse sentido de conseguir conversar com o ente público e mostrar que o empresário, o investimento que vem, na verdade, apoia mais do que atrapalha. Não é vilão. Não é vilão. Não é vilão. Eu acho que é isso. A frase é essa. Mas é o outro lado, vamos dizer o outro lado. Nunca é fácil, né? Vamos falar a verdade, nunca é fácil, né? Aliás, fazer direito nunca é fácil. Fazer direito, nossa. Tem que tomar até cuidado nos tempos atuais de falar um negócio desse. Mas quem quer fazer direito não é fácil, né? Primeiro, assim, por conta de quem não faz direito, a gente tem regras muito rígidas. Sim. Então, primeiro, é isso. Você tem que conhecer muito bem as regras para saber o que não pode e definir muito bem o que pode. E voltando, né, a hora que você você tem esse conhecimento do que não pode, tem esse entendimento do que faz sentido para lá, faz análise de mercado, e de novo, não é análise de mercado de pegar uma fotografia do mercado, que é aquilo que está rolando agora, é dentro de um movimento, quer dizer, geralmente a gente pega análise de mercado, que isso é uma foto, é a foto do momento, e a gente tem que ver um filme, a gente tem que ver qual é esse movimento, aonde as pessoas querem chegar, e não o que elas estão comprando hoje. Porque, enfim, até porque elas estão comprando hoje foi desenvolvido há 2, 3 anos atrás. Era uma outra foto. E vamos combinar uma coisa que os nossos projetos, ou os projetos em território, ou projetos que a gente trabalha, que estão totalmente fora das urbes, são projetos de longo prazo. Então a gente tem que ter um respeito muito grande. Voltando àquela questão da sustentabilidade financeira e econômica.
tem que ter um respeito muito grande com as etapas, né? Porque você pular a etapa, você compromete o futuro do empreendimento em si. Então, eu costumo dizer que, como a gente tem esse viés muito de organizar as coisas, de criar as etapas, fazer as fases, em cada etapa, em cada fase as etapas, a gente tem que ter sempre o compromisso em execução e respeito à etapa dentro daquela fase, né? Passar a carroça na frente dos bois acaba atrapalhando porque você não... Até pelo seguinte, vamos dizer, hoje o mercado está super exigente onde botar grana. Não, até isso... pelo custo do dinheiro que está... Então, assim, em termos de mitigação de risco, esse é o formato. É o formato. Quer dizer, você tem que ir direitinho para poder suprir, né, todas essas necessidades para poder mitigar, senão o dinheiro... Não entra, não vem, não adianta. A gente escuta muito isso, né? Acho que vamos falar um pouco desse capítulo econômico do capital, né? A gente, enfim, recebe convites para visitar, para apresentar projetos, mas a gente percebe que há uma escassez de liquidez mundial, né? E, além da escassez, a característica do nosso produto, dos nossos projetos, daquilo que a gente faz... São projetos de legado, de longo prazo, tudo que a gente está falando. São projetos que eles remuneram o capital no tempo, né? E eu não muito bem, né? Mas no tempo. Mas tudo tem um trade-off na vida, né? Você abre mão de alguma coisa para ganhar outra, né, em quantidade. Então, esse investidor qualificado, ele existe, mas ele está mais exigente. Ele quer estruturado. Ele não quer chegar lá no proprietário da área, que chega o cara, não, tive uma ideia legal e tal, eu tenho aqui, preciso da tua grana. Não existe isso. É a história, se a gente fizer analogia com startup, é a história do PowerPoint. Há 10, 15 anos, você fazia um PowerPoint, você vendia a empresa. Hoje você não vende mais. Não vende mais. Não vende mais. Então é a mesma história. Antigamente, você chegava com a quantidade de liquidez que existia, real estate, comprar imóvel, comprar terra, era algo muito corriqueiro. Hoje, todo mundo quer vender e não tem comprador. Porque, no fundo, comprar uma terra virgem é um commodity. Você tem em larga escala no Brasil todo. Tem gente com dificuldade financeira com áreas incríveis que está liquidando a terra, mas não resolve. Você tem que criar o produto a partir dessa terra, né? E essa... Mais do que criar o produto, quer dizer, você tem que tornar viável, ter a condição de levar ao mercado. Quando a gente né? fala produto, na verdade, a gente pegar um elemento aqui e falar, olha, tá aqui na minha gôndola, compre. Isso. Porque, na verdade, o produto... Parece simples, né? Parece simples, Essa passada aqui do território para o produto, a gôndola, tem um processo longo. Mas, assim, no final das contas, é o que você falou no começo, é mitigação de risco. O que define você deixar de vender o hectare ilíquido e vender o metro quadrado líquido? É você... Não é contar uma história, não é um PowerPoint, é você criar mecanismos de mitigação de risco. E a gente fala, né, são basicamente 3 grandes riscos do projeto Greenfield, né? O primeiro grande risco é o risco do desenvolvimento. Então, eu tenho que chegar e falar, olha, eu consigo e eu tenho capacidade de desenvolver arquiteturamente, não vai falar? Arquitetonicamente, urbanisticamente, eu sou capaz de desenvolver, ou tenho uma equipe capaz de desenvolver? Sim ou não? Segundo, operacionalmente, então eu olho para frente, o que eu vou ter nesse espaço aqui? Eu vou fazer, vamos pegar o exemplo das vinícolas, né, que estão muito em moda nessa região da dupla poda, Rio, São Paulo, Minas. Então o cara coloca lá uma produção faz planta uva. Gastou 20 milhões para plantar uva. Botou a vinícola, botou 20 milhões ali, estacionou um ativo, a vinícola tem uma capacidade maior do que a produção, então ele tem que estender os hectares depois de produção. Agora é o seguinte, como é que vende isso? Então, tem que olhar o seguinte, você tem que fazer o sujeito ir lá comprar, porque o serviço é que agrega valor. Então, essa composição, que é a história de você falar, então tá bom, o meu plano de negócio, olhando para frente, ele para de pé, como é que eu rentabilizo a minha área, o meu território? Eu rentabilizo através do vinho, através dos serviços, por exemplo, hospitalidade, restaurante, serviços, né, F&B, que a gente chama, a prova, experiência, né, do vinho, o enoturismo. Eu posso também fazer aqui dentro uma experiência agri-food. Eu vender
pequenos lotes ou grandes lotes, né? E participa da produção. E participa da produção. Enfim, você transformar esse território em território rentável. E aí você empacota isso, mas o plano de negócio para de pé. Quem é que vai operar esse hotel? Aí você traz uma marca hoteleira para assinar. Aí, opa, o investidor fala, legal. Mas quem que vai construir, que vai garantir Quem que vai ficar construir? no padrão que você está me oferecendo? E mais, no custo que você falou. Então o investidor vai colocar dinheiro. Você falou que vai... Vamos pegar um exemplo, 100 milhões de reais. Quem garante que eu começar a construir agora, até o final eu vou, de fato, a precificação do custo, né, serão 100 milhões. Tem que trazer uma construtora. Traz uma construtora. Que seja repreensível, quer dizer, que tem um histórico de que entrega. Ou seja, você mitigou o risco de desenvolvimento. No desenvolvimento tem uma questão, você falou urbanístico, né? Tem uma questão importante. Eu posso fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Esse é um tem que ir lá. diligence de partida, quer dizer, na verdade a área nem cai para desenvolvimento se não passou nesse crivo de cara, né? Então, assim, mesmo que você não faça o licenciamento completo, no mínimo você tem que debater diretrizes, você tem que fazer um master plan, colocar no... Ou seja, esse produto que a gente estava falando aqui, ou sair do papel ou da terra e colocar um produto na gôndola, requer um trabalho, né? E que muitas vezes é mal percebido porque as pessoas querem... o imediatismo de venda. Né? Não, eu tenho relação com ele, vou lá e faço e resolvo. Isso rapidinho eu faço. Tudo é rapidinho. E aí os projetos não saem do papel. Então, eu acho que esse é um pouco do nosso papel. O papel não sai esse é um pouco, acho que, da nossa rotina ou da nossa jornada, tirar do papel projetos e transformar territórios, né? E o convite a vocês é que participem conosco dessa jornada e tenham essa visão de como essa jornada pode ser um legado para quem investe, para proprietários de terras e para quem participa ao longo dela. Eu vou ser polêmico agora. Pode? Manda ver. Ninguém quer comprar a sua terra. Entendeu? Assim, mandar esse recado. Como assim? Né? Como Minha terra é linda. Eu amo ela. Nossa, essa vista, eu tenho cachoeiras. Não tem investidor para isso. Tem gente que vai chegar lá uma vez a cada 20 anos, vai se encantar como você se encantou. Desde que seja uma galinha morta a tua terra, né? Aliás, é isso, né? Eu quero vender e eu acho ela o máximo. Então é o máximo do preço. Se você quer vender barato, vai ter comprador. Agora, comprar terra é commodity. Eu tô falando uma besteira? Não, eu tô sendo polêmico oferta. porque a gente vive disso, né? A gente está o tempo todo recebendo propostas de donos de terra querendo fazer projeto ou vender terra. E assim, já tem demais. E hoje a terra por si só ela não vale. É aquilo que a gente já É duro falar isso. A terra, vamos dizer, virgem, sem nada, é mais uma terra. Pode ser linda, pode ser o que for, mas ela não representa nada. Gente, entra no Instagram, você vai... A quantidade de... que a gente trabalha com isso, a gente recebe... O algoritmo fica... O algoritmo vai mandando pra gente, né? A quantidade de terra. E assim, no final das contas, é venda por venda. E só vai conseguir ter liquidez se vender barato, né? E aí não é ideia. E não né? é ideia. É valorizar o patrimônio. Na verdade, no fundo... E assim, agora vou falar o oposto. Talvez não seja para assim, me desculpar na polêmica. Tem dinheiro para desenvolvimento. Então assim, se de um lado não tem dinheiro para adquirir ou vender, propriamente dito, compra e venda de terra, por outro lado, desenvolver, e que seja assim, não precisa ser um projeto enorme, você criar no território um projeto mínimo. E estruturado. Né? Aí você sai de um patamar de hectare e líquido para um produto desejado. Mas não é só você achar que tal, fez um desenho lá, eu acho tal. A gente foi no evento lá do governo do estado, onde estavam os bancos, e eles deixaram muito claro. Não adianta, assim, grana tem. O que não tem são os projetos estruturados. Quer dizer, que você consiga chegar nessa mitigação de risco. Exatamente. Que viabilize a entrada do capital. Projetos estruturantes. 52 projetos. Aliás... Pô, e a gente estava com 2. 2 projetos da casa, né? Da casa. E assim, o interessante foi exatamente foi um dia inteiro. Teve um almoço espetacular, música excelente. Aliás,
a iniciativa do Desenvolve, Investe SP, Turismo São Paulo, tremendo, assim, fora do padrão, né? Acho que foi muito muito mesmo. bom. Quem estava no palco falando sobre investimento, claro, investidores, tinha bancos, os bancões, fundos e estrangeiros. A fala do começo ao final, ou seja, da parte da manhã até o final do dia, se repetia. Parecia que era um mantra. Só dá para ir para projeto Só estruturado. para Eu não quero, dinheiro a gente não existe. recebe o proprietário, o cara que veio aqui. Dinheiro tem, falta estrutura. Dinheiro tem, é uma pena. Porque a gente está acostumado, nós como empresários, eu me coloco nessa posição também, a gente nasce com aquela visão. No Brasil, tudo é difícil, né? Então a gente leva tudo do nosso jeito, né? Porque a gente acaba tendo que na dificuldade. Só que, na verdade, no fundo, são projetos. Isso trabalhar com território, trabalhar com projeto é uma coisa complexa. Você tem a questão alto. Capital alto, você tem a questão urbanística, você tem a questão da arquitetura, tem a questão do capital em si. É muito risco, né? É muito risco. Você tem que, então, final... para você chamar atenção, porque dinheiro tem, para chamar a atenção do dinheiro hoje, não é fácil. Você está concorrendo com o Selic a 15, agora, aliás, 14,75, né? Melhorou muito. Vamos, a gente está sempre olhando para frente, vamos esperar, e acho que essa é a tendência. A geopolítica se resolvendo, eleições e tudo mais, a gente vai ter para frente aí uma redução. Mas enquanto não tem liquidez, a gente tem que fazer bons projetos. Aliás, esse é o momento, quer dizer, não tem o dinheiro tão líquido agora, então é o momento de estruturar. Exatamente nessa fase que você... Até porque o projeto ele não nasce, estalou o dedo e o projeto está pronto, quer dizer, o projeto estruturado. Isso demora 6, 8, 10 meses. Então, aliás, esse momento de alta de juro é o momento de estruturar. Ou seja, você está falando o seguinte, nós estamos em março de 2026. Os juros devem cair para 2027 em diante. Se eu começo a me estruturar agora, na verdade, só começo a construir ano que vem. É quando vai ter o dinheiro disponível. Ou seja, é isso. Aliás, o pessoal de fora fala isso. Essa é a parte interessante, né? O capital aqui no Brasil está caro, mas a gente tem que lembrar que também está barato para o estrangeiro investir. O que falta é segurança, né? Falta segurança. Mas se você consegue mitigar riscos, continua barato. Então, assim, a chance dele perder dinheiro com uma coisa estruturada é muito menor. E ele avalia isso. Exato. E você tem, como você gosta de falar, você tem granas, né? Tem capital lá fora com o olhar da sustentabilidade, com o olhar vamos falar assim, do retorno social. E aí volta a história. Aliás, lá fora já não vira mais um projeto que não tivesse aspectos. Até fica meio clichê falar ESG, mas se não cumprir os requisitos, eles nem olham. A gente está muito atrasado nesse sentido, porque a gente tem muito para entregar, mas como não tem estruturação, eu estava lendo esses dias a taxonomia das ODS, né? Uhum. E assim, Brasil não tem, Colômbia tem taxonomia já. Então, ou seja, o capital de fora consegue olhar e falar assim, é sustentável. Peraí, é sustentável ou é... É Siri. É a tecnologia. Tá valendo. Mas, então, olhar assim, quando a gente tem a taxonomia implementada, como a União Europeia tem, como a Ásia, China foi à frente. Quando você tem as regras bem claras e transparentes, não tem o chamado greenwashing, ou seja, você ficar lavando a sustentabilidade, dizendo que o capital que está colocando ali, na verdade, por trás está saindo no ralo, literalmente. Exato. Né? E aí o que acontece? Colômbia já tem a taxonomia, o Brasil está atrasado nisso. E aí que a gente não consegue dar a transparência que o capital, e a gente precisa, então, trazer elementos para não ficar nessa repetição. É sustentável, a gente tem que trazer elementos práticos, reais. Né? Como é que a gente mostra que o impacto naquele território ele se estende no âmbito ambiental, social, estrutural. Que ainda fecha a conta. Ainda fecha a conta. Ou seja, no final,
E esse capital que busca investir na sustentabilidade, ele também está com o mesmo olhar e o respeito do longo prazo. Ele não quer entrar e sair com a grana agora, nesse momento. Então, tem esse capricho de apoiar a sustentabilidade no longo prazo, que a gente volta à história do início. A sustentabilidade começa com a parte econômica e financeira, porque só aí que você consegue implantar as outras coisas. E é um olhar, vamos dizer, que o empresariado tem que entender, porque, assim, de novo, grande massa vai no retorno rápido, maximizar resultados, e nem sempre essa questão de maximizar resultados está alinhado com esse modelo de médio e longo prazo de sustentabilidade, né? E, aliás, a gente vê muito. Eu acabei entrando para o Conselho das APAs da Mantiqueira exatamente por isso, para você ser alguém da iniciativa privada que tem um olhar para conseguir gerar o equilíbrio, porque tenta licenciar um projeto que foge do formato tradicional dos caras, é muito difícil. Então, as regras estando claras, tendo essa transparência, facilita para todo lado. Facilita para o empreendedor e facilita para o cara que tem que aprovar o projeto, porque ele também sabe bem quais são as regras. E todo mundo fala a mesma língua. Então, percebendo, a gente vai falar aqui de território, nós vamos falar de gastronomia, vinho, experiência, mas tem uma vertente muito forte do capital. A gente fala de investimento porque tudo isso sai do papel, né? Se a gente consegue trazer o bom capital, o bom investimento, e quando a gente fala lá de fora do capital que está olhando o Brasil para essas áreas da sustentabilidade, a gente também tem que trazer a visão do fomento. A gente falou de fundos europeus, lá no caso dos projetos de Portugal, mas quem está com um olhar muito crítico para turismo regenerativo no Brasil é o BID. A gente tem falado com o BID e o BID tem capital disponível. Dinheiro incentivado Dinheiro mesmo. Dinheiro incentivado. Então, assim, para tirar não do só papel... BID, mas você tem linhas de financiamento, o próprio governo que incentiva tal, também por aí. Então, assim, se o projeto ele consegue demonstrar isso, você consegue fazer uma captação. E o mais interessante, que assim, no fundo, tem um... Mercado de capital tem ciclos, né? Mas a gente tem um fundamento, que é o imóvel, é a propriedade. Então, a garantia real, exato. Né? A gente não está falando aqui de um papel solto na expectativa de um ganho futuro. Nós estamos falando de territórios que estão sendo qualificados e vão mudar. Que, aliás, é o contraponto ao Bitcoin, né? É o contraponto ao Bitcoin. Total. Bitcoin nada mais efêmero e tal. E lá é tijolo, é terra. Quer dizer, o patrimônio está lá. Até dá para tokenizar, mas você tokeniza algo que... O tokenização é um instrumento, no final das contas, exato, né? Para facilitar a captação, para facilitar o olhar de outros investidores para aquele ativo, né? No final, o recado é basicamente esse. Assim, dinheiro tem. Dinheiro tem. É difícil. Fato. Mas acho que é importante ter um bom projeto para trazer esse dinheiro. Estrutura de projeto é o que vai fazer a grande diferença, porque você está concorrendo e aí quando você coloca estrutura, você é diferente. E aí o capital entra. No final das contas é isso. E fazer uma estruturação otimizada. Então é o capital próprio, é o capital da dívida, que pode ser vindo de fora, ou seja, mais barato, e o fomento, que aí você tem as entidades, sejam públicas ou privadas, ou terceiros que vão induzindo a temática, porque a temática é muito boa. Sustentabilidade, turismo regenerativo, criação de valor em regiões que, por hora, não são atendidas. Então, olha a riqueza das nossas conversas, o que a gente quer trazer para cá. Quer dizer, é exatamente esse universo todo. Quer dizer, tentar, quem puder nos assistir, aprender um pouco com a gente, inclusive, porque a gente vai estar buscando também essas novidades. Nós temos aqui, esse aqui é só o começo, né? A gente tem guardado uma surpresa muito boa, que são os convidados. Então, você falou, a gente ensinar, mas também a gente vai aprender muito, e é uma jornada apoiada não só por todos os parceiros, por pessoas que estão no dia a dia com a gente, investidores, e a gente vai convocá-los a participar dessa jornada com a gente. Fiquem ligados.